Todos podem se acomodar e vamos dar início à nossa cerimônia, ouvindo as palavras de abertura do senhor Silvio Aleixo, chefe de gabinete no exercício da presidência do CEPAM. Bom dia a todos e a todas. Agradeço a presença de todos. Em especial, queria cumprimentar o Coronel PM José Roberto Rodrigues de Oliveira, secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa Civil. Cumprimentar também o Luiz Lopes, coordenador de desenvolvimento de programas representando a Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência. Cumprimentar também os senhores oficiais e praças da PM, do Corpo de Bombeiros, coordenadores e agentes municipais de defesa civil, superintendentes, coordenadores, gerentes, colaboradores do CEPAM. Minhas senhoras, meus senhores, um prazer recebê-los a todos aqui no CEPAM, viu? Esse seminário aqui que nós estamos realizando hoje, cuja temática é a proteção e integração de crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência em situações de riscos e desastres, é das mais importantes e atual para as administrações públicas, quer seja no âmbito do governo federal, estadual e também dos municípios. Gostaria de enaltecer a iniciativa aqui do Coronel da Defesa Civil, por esse evento, é realizar e apresentar e discutir os múltiplos aspectos envolvidos relacionados ao tema. Nesse sentido, o CEPAM, como entidade da administração estadual e que tem como objetivo a assistência aos municípios, se sente honrado em apoiar esse evento, assim como em anos anteriores já fizemos também aqui. Com efeito, a implementação de políticas públicas para esses segmentos da sociedade é fator que nos sensibiliza e nos faz lembrar da nossa longa e extensa atuação na busca de soluções para as dificuldades encontradas pelas pessoas desses segmentos. Lembro que fomos os precursores aqui no Estado de São Paulo na elaboração e divulgação de publicações voltadas à acessibilidade urbana e também em edifícios. Nossos técnicos participaram das comissões que elaboraram normas voltadas à acessibilidade. Trabalho esse que ainda se desenvolve, pois ainda participamos da reformulação dessas legislações que estão sendo conduzidas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e aqui nós temos a nossa Adriana Prato, nossa técnica responsável por isso, que está presente aqui, vai fazer também uma intervenção nesse seminário. Lembro também que colaboramos na estruturação da Secretaria com Deficiência no Estado de São Paulo, tão bem conduzidas pela nossa secretária Lina Mara, e aqui representado pelo Luiz Lopes, né, que houve um avanço significativo nesses anos que foi criada essa secretaria, que a gente verifica hoje a sedimentação no Estado de São Paulo, tomou novos rumos e a gente vê que realmente os avanços foram bem grandes. Nós realizamos diversas parcerias com essa secretaria, objetivando a implantação de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiências nos inúmeros municípios do Estado de São Paulo. Nós, agentes públicos, precisamos estar atentos ao atendimento das pessoas com deficiências nas situações de riscos e desastres. Dados do censo de 2010 nos permite ter uma ideia da grandeza desse desafio para os gestores municipais. Segundo o censo de 2010, o percentual de pessoas em uma das deficiências investigadas representa 23,9%, sendo que desses, 18,8% com deficiência visual, 5,1% com deficiência auditiva, 7% apresenta deficiência motora, 1,4% representa deficiência mental. E outra característica que a gente precisa enfatizar é o envelhecimento da população no Brasil e também especialmente no Estado de São Paulo. Constata-se, por estudo efetuado pela Fundação SEAD,
o já acentuado crescimento da participação da população na faixa de 60 anos e mais, na qual já me incluo aí. Total da população em 2000 no Brasil e no estado de São Paulo. Em 2010, só para vocês terem uma ideia, segundo o SEAD, a proporção de população idosa com 60 anos e mais seria de 11% do estado de São Paulo. A previsão é que em 2020, essa parcela da população atinja 15,1%. E quando chegarmos em 2050, que não está tão longe, né? A gente acha que as coisas não chegam, mas está próximo, nós vamos ter 30% da população, 29,9% de pessoas com mais de 60 anos. De outro lado, segundo o estudo também da Fundação SEAD, verifica-se a diminuição da participação da faixa de 0 a 14 anos. No total, hoje nós temos de 0 a 14 anos, em 2010, 22,2%. Quando chegar em 2050, essa participação desses jovens de 0 a 14 anos será de apenas 13,2%. Enquanto nós vamos reduzir pela metade a participação de jovens, e quando chegar em 2050, nós vamos triplicar a participação de idosos. Segundo a Fundação SEAD, a melhoria na qualidade de vida da população também decorre de vários fatores, como a melhoria do serviço de saúde e aos avanços na medicina, além do saneamento básico, tem possibilitado o gradativo aumento da expectativa de vida da população e, com isso, a ampliação de mais idade e a diminuição proporcionalmente da população jovem no estado de São Paulo e no Brasil. Essa mudança traz para os atuais gestores públicos de todos os níveis, aqui representados, né, o desafio de novos focos para as políticas públicas e os adequados a essa nova perspectiva, desde já dos investimentos necessários ao atendimento dessa população. Assim, se o envelhecimento da população, de um lado, é motivo para se constatar a eficiência e a eficácia, e por que não dizer a efetividade das diversas políticas públicas e programas transversais implementadas, como as das áreas da saúde, desenvolvimento social, trabalho e educação, que resultam em melhor qualidade de vida. De outro lado, tal fenômeno deve ser motivo para começarmos a nos preocupar, pois não estamos com espaços privados e públicos estruturados para a circulação e acessibilidade dessa população idosa. Além disso, devemos nos preocupar em desenvolver políticas e programas que visem a inclusão social e econômica do idoso. Gostaria de ressaltar que essa temática do envelhecimento da população e o desafio para as administrações municipais será tratada aqui no CEPAM como um ciclo de administrações municipais, a começar no dia 12 e 13 de novembro próximo agora, quando o CEPAM aqui irá tratar das políticas públicas para o idoso, apresentando inclusive experiências municipais nessas áreas. Tá? Então todos estão convidados para no dia 12 e 13 agora de novembro estar aqui, onde nós estaremos tratando desse tema tão importante para o desenvolvimento e estabelecimento de políticas públicas. Portanto, aqui presente os senhores, há muito trabalho a se fazer nessas áreas e esperamos que esse seminário possa indicar proposições inovadoras para atuar com maior preparo e melhor eficiência no atendimento das pessoas com deficiência, especialmente aquelas em situações de riscos e desastres. Obrigado a todos e tenha um bom dia, um bom trabalho a todos. Viu? Abraço. Nós ouviremos nesse momento a saudação do senhor Luiz Lopes, representando a Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência. Bom dia a todos. Professor Silvio, Coronel
Zé Roberto. É um prazer poder representar aqui a doutora Lina Mara Batistella, secretária estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência. Como já foi dito, essa é a política pública voltada para esse segmento da população. Ela é relativamente jovem, ela é relativamente recente no estado de São Paulo. A secretaria foi criada há 6 anos. Antes dela, havia apenas algumas instituições no nível municipal, começando também pela capital de São Paulo, 2 anos antes. E nesse curto espaço de tempo, de fato, houve um avanço significativo, se não nas conquistas, também nas conquistas, mas se não principalmente nas conquistas, sobretudo no olhar sobre a questão. Era um tema que estava invisível, era um tema com o qual o Estado, no sentido amplo, seja no nível federal, estadual ou municipal, não oferecia respostas concretas, ele não se preocupava em desenvolver políticas, e isso ficava muito na mão do quê? Das instituições beneficentes, né? Dos pais, familiares, né? Não havia uma política de Estado para enfrentar os desafios do atendimento e da garantia de direitos da pessoa com deficiência. Né? Não à toa, não é por acaso que o nome da nossa secretaria é Secretaria de Direitos da Pessoa. Né? Você colocou essa mudança, essa instituição da secretaria, colocou a pessoa com deficiência como um cidadão de direitos, mais do que alguém que merece benefícios, né? Pena, um olhar mais condescendente. Não, uma afirmação de que essas pessoas têm direitos a uma vida plena, a uma vida completa e um acesso a todas as atividades que um cidadão paulista pode exercer. Então, nesse momento, só queria fazer essa saudação, agradecer muito o convite. Né? Vocês vão ter que me aturar um pouquinho daqui a pouco, porque eu vou falar um pouco mais. Então, eu queria ser breve. Então, muito obrigado. E nesse momento nós ouviremos as palavras do Coronel PM José Roberto Rodrigues de Oliveira, secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa Civil. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar o Silvio Aleixo, o chefe de gabinete em exercício da presidência aqui do CEPAM. E quando nós pensamos em fazer esse seminário, a gente escolheu um lugar. E o melhor local que a gente podia escolher era aqui, porque aqui realmente se aplica a acessibilidade. Isso aqui a gente vê tudo que foi feito aqui no CEPAM e a gente tinha que ser um lugar assim. E eu quero agradecer o apoio de vocês e poder permitir que a gente fizesse esse seminário aqui. O Luiz Lopes, o coordenador de desenvolvimento do programa, representando aqui a doutora Lina Mara, obrigado pela presença e pelas palavras. Rosane Lopes, secretária municipal de Defesa Civil de Duque de Caxias, e que fará uma palestra aqui também com a gente. Obrigado aí pela presença. O senhor Moisés da Silva Rocha, representando o prefeito da cidade de Barueri, o Gil Arantes. O José Pérez dos Santos, representando aqui o prefeito Lauro Michels de Diadema. O senhor Carlos Eduardo Barros, representando o prefeito de São Caetano, Paulo Nunes Pinheiro. Os coordenadores regionais e adjuntos da Defesa Civil, coordenadores e agentes municipais de Defesa Civil, oficiais e praças da Polícia Militar, do Bombeiro, aqui meu amigo Coronel Rigg, diretor de Segurança, Major Homero, o diretor de Defesa Civil, quem está propiciando que nós fizéssemos esse encontro aqui. E aos todos os parceiros do PDN. Eu estava até perguntando para a Betânia, a secretaria está no PDN? Então está ótimo, então não precisa. Esse encontro nosso é muito importante. São Paulo tem desenvolvido uma política de defesa civil muito focada nas 5 prioridades definidas pelo Marco de Hyogo. E aqui eu faço uma meia-culpa que talvez a gente não tenha dado a devida importância nesse período todo para as pessoas com deficiência. E não sem tempo a gente promove esse seminário para procurar recuperar o tempo perdido e voltar tudo
as nossas políticas com as pessoas com deficiências, aos idosos também e às crianças. Então, esse seminário tem esse viés, essa importância de chamar a atenção para o problema e discutir propostas, soluções, para que a gente possa atender essas pessoas no momento de risco e de desastre, que faz todo sentido. A gente conversava lá em cima, às vezes um deficiente auditivo não vai conseguir identificar uma sirene que lá no morro está colocada para casos de emergência. Às vezes uma pessoa cega não vai conseguir ter... Então, a gente tem que ter uma política voltada para eles. Então, esse nosso encontro aqui tem esse viés, essa importância, e eu espero que, ao final do dia, a gente saia daqui com a ideia firme da importância de se desenvolver uma política voltada para todo esse grupo. E uma coisa que eu quero deixar por fim é, não só como pessoas que receberão algum atendimento específico, não. Pessoas também que nos ajudarão na Defesa Civil. A criança ajuda na Defesa Civil quando entende lá na escola, entende a importância da Defesa Civil. Eu vou mostrar para os senhores aqui. Os idosos também, quando a gente montar alojamentos, onde colocar pessoas, ajudando a gente a trabalhar nisso. E as pessoas com deficiências também. Então, esse nosso encontro tem essas duas importâncias. Como atendê-los e como incluí-los na ajuda humanitária, na ajuda das pessoas que estão sob riscos de desastres. Um bom dia a todos. Eu também não vou me alongar, porque daqui a pouco eu vou fazer aqui algumas apresentações, serão 2 horas, então, para não cansá-los, eu vou falar rapidinho. Bom dia a todos. Nós passaremos, neste momento, a entrega dos diplomas de adesão à campanha da ONU, Construindo Cidades Resilientes. Minha cidade está preparando. Para tanto, eu convido os representantes dos municípios de Barueri, Diadema e São Caetano do Sul, que venham até o palco para receber os seus certificados aqui pelos componentes da mesa. Por gentileza. Isso, posiciona. Muito bem, nós agradecemos. Nós agradecemos a presença de todos. E, desta forma, a cerimônia de abertura está encerrada. Pedimos aos componentes que se acomodem na primeira fileira e eu peço, então, a gentileza Nós vamos dar início, então, à primeira palestra, que será ministrada pelo coronel José Roberto, e o tema será Políticas Públicas de Gestão de Riscos e Desastres, um olhar sistêmico na construção de cidades. Por favor, coronel. Isso, esteja à vontade. O palco é todo seu. Alô, alô. Beleza. Está ouvindo aí? Está som? Pode ir. Então, eu vou falar aqui sobre a política do Estado de São Paulo com relação à Defesa Civil. Antes, porém, eu quero situá-los como surgiu a Defesa Civil na história. A Defesa Civil surge no período de guerra, em que as pessoas... não existia aquela guerra cirúrgica que é hoje, né? Com GPS, você consegue atingir uma casa. Jogavam-se bombas e atingiam pessoas das mais diversas locais, pessoas que não tinham nada a ver com a guerra. Então, houve a necessidade de se criar um órgão que cuidasse dessas pessoas que foram feridas na guerra. Idosos, crianças, deficientes. Então, surge em 42 a Civil Defense na Inglaterra,
que é a origem de todas as defesas civis no mundo. No Brasil também acontece na guerra, primeiro com uma defesa passiva antiaérea, em 43 ela passa a se chamar defesa civil. No estado de São Paulo, a gente vai falar em 76, logo depois de grandes catástrofes. Em 67, uma chuva muito forte em Caraguatatuba, morreram mais de 400 pessoas. A gente vê em 72, tem o Andraus. 74, Joelma, morreu mais de 100 pessoas. Então, em 76 é criada a Defesa Civil no estado de São Paulo e como que ela vem desenvolvendo de lá para cá. Então, vamos passar? No país, a Defesa Civil, ela está estruturada, o Sistema de Proteção e Defesa Civil está estruturada pela Lei 12.608. Pode passar? Ela coloca a SEDEC, que é a Secretaria Nacional de Defesa Civil, que fica em Brasília, hoje chefiada pelo general Adriano. As coordenadorias estaduais, cada estado tem um, eu sou o responsável pelo estado de São Paulo. A partir de amanhã nós temos uma reunião com todos os coordenadores estaduais para discutir as legislações a respeito da Defesa Civil. Temos, volta lá ainda, temos os REDECs, que são os regionais de Defesa Civil. Aqui nós temos nosso REDEC de Araçatuba, obrigado pela presença, temos alguns outros REDECs aqui. Temos mais REDECs aqui, não só de Araçatuba, né, temos outros aqui. Regina Elza, pelo amor de Deus, se eu não falar da Regina Elza, está aqui lá do litoral. Nós temos as coordenadorias municipais de defesa civil aqui, muitas delas representadas. Temos os núcleos de defesa civil, que nós pretendemos fortalecer esses núcleos, trazendo aí as igrejas, os Lions, os Rotaries. A gente pretende fortalecer esses núcleos. Os órgãos setoriais, que são órgãos da administração pública federal, estadual ou municipal, e órgãos de apoio, universidades, empresas, instituições bancárias, ONGs e comunidade. Pode passar? No estado de São Paulo, nós estamos divididos em 19 REDECs, 15 no interior do estado e 4 na Grande São Paulo. Pode passar? Nós temos em nível federal, estadual e municipal. Não tem subordinação entre uma e outra. Existe uma sinergia, elas se ajudam. A primeira resposta em defesa civil é dada pelo município. Se o município não suportar aquilo, ele pede apoio do Estado, e se a coisa for muito grande, nós pedimos apoio da União. Exemplo disso, nós temos em Tambaú uma situação de falta d'água, o Estado entrou com um apoio, foi pedido apoio também no governo federal, e foi dado e está sendo desenvolvido lá, está levando água para as pessoas. Pode passar? A gente tem que falar também num órgão da ONU chamado UNISDR, que é um escritório da ONU para a Estratégia Internacional da Redução de Riscos e Desastres. Ela tem um trabalho muito grande ao longo da história, mas a gente vai focar aqui na Marco de Ação de Hyogo, que é a última reunião que teve e que definiu 5 prioridades. E, a partir daí, todas as políticas do Estado de São Paulo estão elencadas dentro dessas 5 prioridades. E, a partir de hoje, a partir de agora, com mais intensidade ainda, a gente vai incluir a questão da pessoa com deficiência dentro dessa política aqui. Isso passa a ser agora uma questão prioritária. Pode passar? Essas 5 prioridades quais são? Fazer com que a redução do risco do desastre seja uma prioridade. Conhecer o risco e tomar decisões. Desenvolver maior compreensão e conscientização. Isso no aspecto cultural. Reduzir o risco aumentando a resiliência. Isso que nós fizemos agora, entregando esses certificados. Os municípios estão assumindo o compromisso da resiliência. Está preparado e pronto para atuar. Pode passar? Pode, pai. Pode passar mais uma? Como a gente começa a fazer isso? Em 87, 88, nós fizemos os planos preventivos de defesa civil, antes ainda desse marco de ação de Hyogo. Mas a gente já tinha essa visão de prevenção e fizemos em 129 municípios um plano preventivo de defesa civil. O que fazer se der uma inundação? O que fazer se eu tiver um escorregamento? Está alinhavado, está escrito. Como que a gente vai atender essas pessoas? E a partir de agora, nesses planos preventivos, nós vamos ter que também ter um olhar voltado para as pessoas com deficiência. Pode passar? Nós criamos o PDN, que eu falei aqui, nós reunimos 17 secretarias. Eu não falo de defesa civil sozinho. Toda vez que a gente discute políticas de defesa civil, eu tenho por trás de mim todas as secretarias do Estado, que cada uma por si, na sua finalidade, emprega seu apoio e a gente consegue desenvolver políticas. Eu tenho aqui o IG, aqui representado nossos amigos. Nós temos aqui o DAE, CDHU, IPT, Bombeiro, que é um parceiro fundamental, sem o qual a gente não teria condição de dar as respostas. O CEPAM,
tá certo? Enfim, a Secretaria de Meio Ambiente e todas as outras. Pode passar. Outra preocupação que nós temos, o Estado de São Paulo, o modal de transporte rodoviário é importante, mas nós temos também transporte de produtos químicos por dutos, tá certo? Por ferrovias. Então, tem que ter uma política voltada para a questão do transporte de produtos químicos por esse estado. Nessa escassez que a gente tem de chuva, nessa estiagem que a gente vive, 1 litro de gasolina pode inviabilizar 1 milhão de litros d'água. Se eu não tiver um cuidado com isso, a gente pode criar um problema muito maior do que possa imaginar. Pode passar? Conhecer o risco, tomar medidas. Como que a gente conhece o risco? Pode passar? Risco de inundação, deslizamentos, tornados. Tá certo? A gente faz o quê? Mapeia essas áreas de risco. Entrega para o município um mapeamento dessas áreas. Fala, olha, município, essas áreas você tem essa situação. Pessoas no R4, pessoas no R3. Aí o município começa a trabalhar em cima disso, criar políticas públicas para tirar essas pessoas desses locais. A gente não está preocupado só agora com o risco geológico e hidrológico, que é o básico em defesa civil. Nós vamos com relação à violência, vulnerabilidade social. Por isso que eu reúno todas as secretarias no PDN para dar essa resposta. Pode passar? Os mapeamentos de risco a gente faz com o apoio do IG, IPT e o Ministério das Cidades também entregou para a gente 40 cartas de suscetibilidade. A gente conseguiu fazer com que esses vários municípios tivessem esse mapeamento. Pode passar? Nós temos um sistema de monitoramento até que SMS. Nós temos aí todos esses órgãos que fazem a avaliação, medição de chuva, de temperatura, clima, e a gente passa as informações. Passa, pode mais um. E nós temos o nosso centro de gerenciamento de emergências, que fica 24 horas de plantão, e a gente tem os dados de meteorologia, temos um meteorologista, e através de SMS, passamos para os nossos REDECs e as pessoas que estão cadastradas, as condições climáticas. Está chovendo em tal lugar, e a chuva está deslocando para sudeste, para o nordeste, para as pessoas que estão nessa área consigam tomar medidas preventivas. Pode passar? Outra coisa importante é o SIDEC, que é o Sistema Integrado de Defesa Civil, que nada mais é que um banco de dados. Esse banco de dados está ligado com o S2ID, que é do governo federal, está ligado com a PM, com o bombeiro, está ligado com as regionais, com a Secretaria de Estado. Com esse SIDEC, com os municípios dando as informações, eu crio um banco de dados importante para que eu possa fazer análise disso e tomar atitudes preventivas. Eu tenho que conhecer o que está acontecendo e tomar atitudes preventivas. Em defesa civil, cada dólar empregado em prevenção, você economiza 7 na recuperação. Então, aquela máxima que melhor prevenir a ter que remediar faz toda a diferença, e é verdade. Pode passar? Temos aqui o monitoramento das bacias hidrográficas com o DAE, pode passar. Desenvolver maior conscientização, educar para prevenir. Quando eu falei aqui, quando a gente tem que trazer a criança para, não só como alguém que vai receber a política, o apoio na hora do desastre, mas a criança também pode ser importante na hora de evitar, de trazer para os pais, para a comunidade, a ideia de que pode se evitar. Pode da direita, da criança da inglesa. Para aquellos que no la conozcan, la joven Tilly Smith, de 10 años, tiene el aspecto de una escolar como cualquier otra. Le gusta todo lo que les gusta a las jovencitas de su edad. Lleva una vida de lo más normal y frecuenta la escuela pública de Dunners Hill en Surrey. Pero el 26 de diciembre del 2004, Tilly Smith vivió una situación extraordinaria y reaccionó más rápido que un relámpago para evitar la catástrofe. Estaba de vacaciones con su familia en Phuket, en Tailandia, cuando el tsunami. La mayoría de la gente no se dio cuenta de los primeros signos anunciadores en el agua, pero Tilly acababa justo de estudiar los tsunamis en la escuela. I remembered because I'd been taught it in the geography lesson, and it was the exact same froth, like you get on a beer. It was sort of sizzling. 2 semanas antes, el profesor de geografía de Tilly, Andrew Kearney, les había enseñado los signos anunciadores de un tsunami y la importancia de actuar rápidamente. From the time you suspect something's wrong, then it's crucial to get to higher ground and to get away from the seaside. Even if the water is not that high, the power of the waves could crush and drag you down and drag you away.
I said there's definitely going to be a tsunami. My mum didn't believe me, she didn't react. And so she just kept on walking, and my dad sort of believed me, and Holly, my sister, was getting really scared, so she ran back to the pool. And then my dad went back with her. And then I said, right, Mum, I'm definitely going. There is definitely going to be a tsunami. And she just, by then. So I went back, and she was sort of reacting a bit more when I had gone. And so she went back to see if I was okay. And then the minute that she had come back, the water started coming up the beach. El tsunami devastó Asia, matando a más de 270.000 personas y causando enormes daños materiales. Una gran parte de Phuket fue considerablemente dañada, pero gracias a la información simple pero crucial que había recibido Tilly, ella pudo salvar la vida a todo el mundo en su playa. Well, I told my dad, and my dad told the security guards, and the security guards told the people on the beach, because there was quite a few families on the beach, just in the water. Parece ser que Tilly salvó ese día más de un centenar de vidas, pero ella dice que el verdadero héroe es su profesor de geografía. Es él quien salvó su vida y la de su familia. If it wasn't for Mr. Carney, then I'd probably be dead, and so would my family. So I'm quite proud that he's taught me that in the time, that it was. The power of education is the difference between, I suppose, success and failure, life and death in this case, and there is nothing to substitute it for. Without education, I think people are powerless. With education. Então, essa questão aqui é uma menina que teve na aula de geografia uma informação que se ela estivesse no mar e percebesse que a onda voltasse borbulhando como se fosse cerveja, saia correndo porque está vindo a tsunami, vai para um lugar alto. A mãe não acreditou muito, o pai ficou meio receoso, mas graças ao conhecimento de uma criança, a família dela foi salva e 200.000 pessoas morreram. Eu vou mostrar do outro lado agora uma ilha na mesma região em que existe a cultura desde os antepassados dizendo o seguinte: olha, quando tiver um terremoto, olha para o mar, se o mar estiver recuando, vai para o lugar alto. E esse lugar é um lugar onde tinha 69, 89 mil pessoas e só 60 morreram. E a cultura faz toda a diferença nessa hora. Cuando el tsunami azotó el Océano Índico en diciembre del 2004, ocasionó más de 250.000 víctimas en las costas de Asia y de África. Pero en una pequeña isla, justo a 40 kilómetros del epicentro, la casi totalidad de su población sobrevivió gracias a sus conocimientos sobre este fenómeno, heredados de sus antepasados de generación en generación. La isla de Sumulu, situada en la costa occidental de Sumatra, en Indonesia, es un lugar remoto y tranquilo, donde la mayoría de sus 82.000 habitantes viven de la pesca y de la agricultura. El 26 de diciembre era un día como tantos otros en Sumulu. Anto Suryanto, un joven de 11 años de edad, y sus amigos estaban jugando al fútbol en la playa cuando la isla fue sacudida por un violento seísmo. Su primer reflejo fue observar si las aguas se retiraban. Kami lari ke gunung. Perasaan ambo tuh, rumah kami itu hancur. Kami takut benar, rasanya apa pulau ikut tabanan pindah. Kami takut semuanya. Al contrario que en la mayoría de las demás personas afectadas por el tsunami en el Océano Índico, todo el mundo en esta isla sabe exactamente qué hacer cuando llega un tsunami, lo que agradecen a sus antepasados. En su dialecto local tienen una palabra apropiada para nombrarlo, smong. Sumulu pernah terjadi semong tahun 1907. So ia dari sisiwan nenek moyang kami Itamasare. Então percebam que a cultura de defesa civil faz toda a diferença. E o trabalho da defesa civil municipal é esse, criar no município essa cultura de defesa civil. E isso acabou fazendo com que várias pessoas fossem salvas. Imaginem, senhores, se nós não tivermos dados catalogados das pessoas com deficiência que estão nessa região.
simplesmente acabam morrendo porque não tem um apoio necessário e suficiente para tirar de lá. Quer seja um murdo, uma pessoa com deficiência de mobilidade. Então, nós temos que voltar a nossa atenção também para isso, criar um banco de dados importante para que as pessoas saibam onde estão cada uma delas. Esse é o nosso trabalho aqui. Outra coisa que a gente faz com relação a criar a conscientização é oficinas regionais de redução de riscos de desastre. Fizemos 13 a respeito da Operação Verão, com relação à estiagem, fogo em cobertura vegetal. Começamos agora, já no mês que vem, com relação à Operação Verão. Pode passar? Capacitação e pesquisa. A gente entende que toda grande empresa, quem estuda administração, sabe que tem um departamento chamado P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Lá é aportado muito recurso para dar respostas de eficiência, resultados. E a gente, no serviço público, está muito afastado disso. Então, nós entendemos que temos que trazer a academia, temos que trazer a ciência para dentro do serviço público e dar as respostas. Então, nós firmamos uma parceria com a USP e foi criado o CEPED, o Centro de Pesquisa de Desastres. Temos com a Univesp um curso em desenvolvimento de agente de defesa civil. Alguém aqui está fazendo esse curso? Não? Aí, tem o pessoal que faz. Temos aí com a EVESP um game que é orientações sobre defesa civil para jovens do ensino fundamental e médio. E a Unicamp também acabamos de firmar uma parceria no sentido de formar um CEPED também. Pode passar? Esse é o nosso game de defesa civil. Aliás, você está com o nosso amigo Atalanta, não deixa. Que foi feito junto com a Secretaria de Educação, uma parceria. Aliás, a Secretaria de Educação entrou com todo o dinheiro lá para poder fazer, né? E a gente só entrou com a informação. Então, esse é um módulo que a gente passou para as crianças têm nas escolas. São 9 módulos que a gente fala sobre tudo: defesa civil, escorregamento, tempestades, inundação, estiagem, acidentes domésticos, afogamento, abrigo, comunidade resiliente. Passa o vídeo só para um vídeo institucional. Desculpa, só um minutinho. Para aqui. Então, é isso que, inclusive, ontem eu tive um retorno da assessoria jurídica do governo, que diz que nós teremos que celebrar um convênio. Então, vai ser possível, sim, a Carol trouxe para a gente aqui, ó. Então, a Carol está ali, a Carol que desenvolveu lá pela Secretaria. Levanta a Carol para o pessoal te ver. Ficou com vergonha. E a nossa amiga do lado também, que são parceiros. Ela que parceira nisso aqui, que desenvolveu. Hoje a gente vai ter offline. Então a gente vai conseguir passar isso aqui para uma criança, não é isso? Que não tiver internet, a gente consegue passar offline. Então, eu tendo esse retorno, o aceite por parte do governo do ponto de vista legal, para mim passaria para todas as crianças. Então a gente já começa a fazer isso aí, tá bom? Então passa agora, ela vai passar aqui como que é isso aí, para quem não conhece. Escorregamentos, inundações, tempestades e raios, afogamentos, acidentes domésticos. Você sabe o que fazer nessas situações? É possível contribuir para evitar algumas delas? Quem pode nos ajudar? A Defesa Civil. Isso mesmo. No mundo real, a Defesa Civil é responsável por prevenir, preparar e auxiliar no socorro da população em eventuais situações de desastres. Ela se organiza com a participação de toda a sociedade, principalmente com as ações preventivas. E é aí que você entra. Sim, você. Seu conhecimento pode ser fundamental para salvar muitas vidas. Foi pensando no seu potencial para ser um integrante do sistema de defesa civil que a Escola Virtual de Programas Educacionais, EVESP, em parceria com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, criou o curso que você vai conhecer agora. O curso Defesa Civil à Aventura é conduzido por Paula e Marcelo, agentes de defesa civil. Eles vão te apresentar o que você precisa saber sobre como agir em diferentes situações de risco. Eles vão te mostrar, por exemplo, como identificar sinais que indicam que uma moradia pode escorregar morro abaixo. Quais são as primeiras atitudes a serem tomadas em uma tempestade com raios, os lugares de sua casa que são potenciais causadores de acidentes domésticos,
além de muitos outros assuntos importantíssimos para a segurança de sua família, de seus amigos, das pessoas do seu bairro e, claro, para a sua própria segurança. O curso é formado por 9 temas fundamentais. Cada um deles representa uma parte da mandala principal do curso. Ao final de cada tema, um minigame espera por você. Mas para conseguir jogar, antes é preciso responder às atividades. Acertando as perguntas, uma senha é liberada para você se divertir. E mais do que isso, ter a certeza de que você aprendeu tudo sobre aquele tema. O seu desempenho no minigame vai lhe trazer medalhas. Elas podem ser de ouro, prata ou bronze. Capriche para ganhar as douradas. Ao conseguir a medalha, você libera a próxima fase. Quando liberar todas as fases, você também irá liberar o talismã, um super game. Com missões que vêm do futuro, você deverá ajudar Guto a resolver os desafios e salvar muitas vidas que estão em risco. É demais! Ao fechar o curso, você recebe um certificado com sua foto e com todas as suas medalhas conquistadas. Nele estará destacada a frase: agora você é um representante da Defesa Civil. Legal, né? Games, medalhas, desafios, conhecimento. Vá buscar o seu e salve vidas. Inscreva-se no curso Defesa Civil à Aventura. Para se inscrever, entre nos sites da EVESP ou da Defesa Civil. Clique sobre o curso Defesa Civil à Aventura e se inscreva com seu RA. É fácil. Estamos te esperando. Colaboração de todos esses órgãos aí e a chancela da Unicef que nós fizemos questão de trazer. Legal. Só para aquela questão lá do futuro, o Super Game, o que é? Tem uma notícia, olha, houve um deslizamento em tal região, morreram 50 pessoas. Aí você volta no tempo e vai fazer ações daquilo que você aprendeu, tentando convencer as pessoas que estavam naquilo ali a mudar a atitude. Aí você no final, morreram 30 pessoas, você salvou 20. Isso que é então o objetivo é salvar vidas. Na contramão do que os joguinhos, eu tenho filho de 8 anos, eu sei como é que é, o joguinho só matando, né, o tempo todo, passando por cima. E a gente fez o joguinho na outra vertente. Nós temos campanhas de prevenção à vítima de raios, parceria com a Sabesp. O Brasil é muito impactado com raio, São Paulo, sobretudo, mais ainda. Operação Verão 2012-2013 foram 30 óbitos, 7 por raios. Depois das palestras, Operação Verão 2013-14, 41 óbitos e 3 apenas por raios. Dos 41, porque nós tivemos em Itaoca 25 que morreram num movimento de massa que acabou levando muita gente lá. Pode passar? Nós temos aí campanhas de prevenção, né, materiais gráficos, filipetas. Pode passar? A Operação Corta-Fogo, que é que a gente está agora lendo a vigência aí. Cartilha para a criança desenhar. Nós temos o Borbinha, que é o nosso mascote. Pode passar? Nós temos o Manual do Cidadão. Nós temos, os senhores receberam a sacolinha e cada um deles tem dentro, acho que cada um desse modelo. E nesse Manual do Cidadão a gente já fala a questão da acessibilidade, as pessoas com deficiência já têm lá alguma coisa voltada para isso. A gente já tinha alguma preocupação, já trouxe nesse manual mais recente. Reduzir o risco, aumento da resiliência. Um exemplo disso, a gente tem uma operação Serra do Mar, premiado internacionalmente. Nós tínhamos pessoas vivendo na cota 500, cota 400. Essas pessoas foram tiradas, foram levadas para Cubatão, num conjunto habitacional, tá certo? Pode passar. Criou uma perimetral. O que é isso? Uma divisão onde as pessoas não podem mais firmar moradia dessa linha para cima. O município assume o compromisso de não deixar que as pessoas fixem moradia lá. E as pessoas que estão embaixo estão sob risco? Sim. Um risco menor daquelas que estavam em cima, mas estão no risco. E aí, a partir daí, a gente desenvolve programas para que as pessoas possam até conviver com risco. Pode passar? Aí a perimetral, só para ver, pavimentada, urbanização. Pode passar? Quando eu falei que a gente, Defesa Civil, atua de forma sistêmica com o Estado, a gente tem uma parceria muito forte com a CDHU. Essa chama Jardim Santo André. Nesse Jardim Santo André a gente tinha áreas de risco, R4, lá em cima já percebem umas áreas, né, já gramadas, e tem risco hidrológico, porque tem rio que passa aqui, tem a vulnerabilidade social, questão de segurança. Então o que nós fizemos? Levamos para cá a companhia de polícia, tiramos as pessoas de R4, criou-se um conjunto habitacional. Pode passar? Não chegou ainda, mas está bastante adiantado, já tem muita casa feita. Então,
você leva o Estado, não só tirando dali, pagando aluguel social, resolvendo o problema de tirar da região, não. Dá para a pessoa dignidade. Você entra lá com a Secretaria de Justiça, que você entra numa comunidade dessa, às vezes tem pessoas que não têm registro de nascimento, a pessoa não existe ainda como cidadão. Então você leva a Secretaria de Justiça para resolver esses problemas. Você leva o Fundo Social de Solidariedade para dar curso de padaria artesanal, curso de corte e costura, corte de cabelo, percebe? Você dá para as pessoas, não dar o peixe, ensinar a pescar. Então a gente faz tudo isso. Pode passar. Está preparados e pronto para atuar. Pode passar. Nós temos aqui no estado 7 depósitos espalhados pelo estado. Então cada região tem um depósito que, havendo a necessidade, a gente dá assistência humanitária. Cesta básica, colchão, kit de higiene, roupa, enfim, tudo o que preciso. Pode passar. Pode ir. Auxílio moradia, nós temos aqui na região, no Grande ABC, foi feito um programa, tinham 628 famílias em região de risco. O Estado entrou com metade do aluguel social, os municípios assumiram a outra metade, enquanto se constrói uma casa e tira essas pessoas desse local. Pode passar. Nós firmamos convênios com o município, às vezes, precisa construir alguma coisa de modo emergencial, o Estado, a Casa Militar, fornece o dinheiro. Agora a gente está fazendo uma adutora em Tambaú, com relação a isso aí. Escritórios regionais, a nossa ideia é criar em cada regional um escritório físico, uma sala onde as pessoas poderão se deslocar, ter informações, e lá vai ter um funcionário nosso. Pode passar? Uso de aeronave e combate a incêndio. A gente fez muito durante esse ano a utilização dessa aeronave. Infelizmente, nós tivemos que parar, porque houve uma questão legal, eles não queriam mais atuar naquilo que a gente tinha, exigiram uma situação que a gente não podia pagar, mas a gente está estudando uma forma de voltar as aeronaves para combate a incêndio em cobertura vegetal. Quem acompanhou ontem a Cantareira pegou fogo e fica muito difícil. Um avião desse leva 1.500 litros. O helicóptero da polícia leva 200 litros. Então, percebam a diferença. Um avião da FAB leva 30 mil litros. Então, a gente tem dimensões diferentes para cada um desses casos aí. Vamos ver se a gente consegue retomar. A preparação para a operação verão e inverno. Nós temos um simulado, dia 18 agora, Campos do Jordão vai fazer um simulado. É importantíssimo que se faça simulado. Dia 10 foi feito em São Caetano do Sul também, um simulado. Tá certo? Isso é importante também no simulado, gente, tem uma ideia voltada para as pessoas com deficiência. Você tem catalogado as pessoas com... E já tem uma... Maravilha, é isso aí, ó. É isso que a gente quer, esse tipo de iniciativa. Parabéns, viu? Com relação à oficina de estiagem que nós fizemos, nós pedimos para o município para apresentar 7 membros, porque é uma brigada. O município que apresentava os 7 membros, no final a gente dava uma bomba intercostal, pá, abafador, tudo isso aí. E era treinado pelo bombeiro. Pode passar? Pode ir. Seminários, construindo cidades resilientes, foi um deles. Esse seminário que a gente está fazendo aqui hoje, que teremos tudo, quer dizer, esse tipo de encontro faz toda a diferença, é importante. E a ideia dos senhores virem aqui, se deslocarem de muito longe, mostra a importância que tem e a dedicação de cada um dos senhores. Isso faz toda a diferença. Pode passar? Isso aí é outro evento que foi feito na data de ontem, né, com os municípios que fizeram. Pode passar? Essa campanha de Cidade Resiliente, nós aqui entregamos alguns certificados. O Brasil hoje é o país com o maior número de municípios com cidades resilientes. Graças muito ao trabalho do governo do Estado de São Paulo, nossa equipe, dos senhores, que nós conseguimos 208 dos 292 que tem no país. Então, isso faz a diferença. Isso faz não, é uma marca que traz na gente o orgulho e a vontade de querer fazer sempre mais. E a ideia é a gente aumentar e expandir isso aí. Pode passar. Pode ir. São os 10 passos que o município assume em adotar. Pode passar. Recebe lá o certificado que cada um dos receberam aqui. Pode passar.
Esse é o mapa com 292 adesões do país. São Paulo está com 208. Então, e colocou o país, nós estávamos atrás da Áustria e do Líbano, e passamos os dois. E se São Paulo fosse um país, seria o quarto. Então, mostra essa preocupação. Isso, digo, não sendo bairrista, muito longe disso. É de modo a incentivar que outros façam isso, que a gente possa levantar a bandeira. Pode passar? Bom, basicamente é isso. A Defesa Civil no Estado de São Paulo é tecnologia para prevenir, SIDEC, essas coisas todas, conhecer para prevenir, riscando risco, educar para prevenir, a Defesa Civil com os escritórios regionais. Eu quero agradecer a atenção dos senhores, obrigado pela presença, conte com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, qualquer dúvida, qualquer coisa, nós estamos abertos aqui, liguem, nós vamos, mandamos alguém, nosso efetivo é pequeno, mas muita boa vontade. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.